Órgãos de defesa do consumidor se unem para combater supostos abusos no reajuste da gasolina. Ato público marca o protesto contra a extinção da Justiça do Trabalho. Você vai ver também. Fotógrafo do jornal A Crítica é espancado durante cobertura de ocorrência. A importância da prevenção ao câncer do colo de útero, que mais mata mulheres no Amazonas. E ainda, estudante amazonense de apenas 10 anos cria projeto que pode ajudar a combater a poluição nos rios. E no futebol, as apostas do Iranduba para disputar o Barazão deste ano. É agora, no A Crítica na TV. Boa noite para você. Depois do aumento repentino no preço da gasolina, órgãos de defesa do consumidor resolveram adotar um plano de ação em conjunto. A intenção é tomar providências mais duras contra supostos abusos cometidos por donos de postos de combustíveis. Os postos notificados têm até 48 horas para justificarem o aumento súbito da gasolina. O combustível passou de R$ 3,39 para R$ 4,39 do dia para a noite em quase 70% dos postos fiscalizados pelo Procon Amazonas na última quinta-feira. A estimativa é que quase todos já tenham adotado o mesmo preço nesta segunda-feira. Eu acho que hoje já temos mais de 90%, 90% a 95% dos postos da cidade de Manaus já com preço, inclusive uniforme, preço igual. A nossa avaliação interna é de que há essa combinação, por isso nós pedimos essa investigação e, obviamente, com base nas sentenças judiciais. Na reunião realizada entre os órgãos de defesa do consumidor, foi criado um plano de ação para combater práticas abusivas pelos postos de gasolina. Nós vamos construir as notificações que serão enviadas aos postos que apresentaram o aumento repentino do preço do combustível e daremos prazo para a apresentação de sua justificativa. Caso não seja apresentada a justificativa ou caso não seja bem fundamentada, os postos serão autuados tendo em vista a violação do direito do consumidor. Nos últimos meses, o preço do combustível vendido em Manaus era anunciado como promocional. Para os especialistas, uma das maiores irregularidades dos postos é não informar ao consumidor por quanto tempo esse preço valeria. Falta de uma comunicação antecipada para o próprio consumidor, para que desse modo ele possa se resguardar e de alguma maneira não se ver surpreendido, por esse aumento ou diminuição de preço injustificado. Álvaro Campelo, que deve assumir uma cadeira de deputado estadual nas próximas semanas, disse que vai propor uma CPI na Assembleia Legislativa para investigar o assunto. Agora, é claro que depende da assinatura de outros colegas, de outros pares, para que essa CPI seja instalada. Eu acho que a resposta que nós estamos dando enquanto órgãos de defesa do consumidor, ela já é muito clara. Essa brincadeira, ela não pode continuar. Que saia do papel essa CPI, Nós procuramos o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis para falar sobre as ações do Procon e outros órgãos, mas nós não tivemos resposta até o fechamento desta edição. E nessa tarde, motoristas de aplicativos pararam a Avenida Djalma Batista em protesto contra o reajuste da gasolina. O grupo pediu ainda uma fiscalização mais rigorosa a donos de postos de combustíveis. Isso porque na semana passada, como nós acompanhamos agora na reportagem, o aumento nas bombas chegou a R$ 1 da noite para o dia. E hoje foram realizados atos públicos em todo o país contra a extinção da Justiça do Trabalho. O presidente Jair Bolsonaro já cogitou repassar a esfera que trata das relações entre empregados e patrões para a Justiça Comum. Em Manaus, a mobilização aconteceu em frente ao Fórum Trabalhista. A ideia era chamar a atenção da sociedade sobre a perda de direitos caso a Justiça do Trabalho seja extinta. As fiscalizações contra o trabalho escravo estão prejudicadas. As fiscalizações contra a subtração de direitos estão prejudicadas. Então, o trabalhador tem como último recurso recorrer à Justiça do Trabalho. Fechou a Justiça do Trabalho, ele vai recorrer para onde? Já vê a reforma trabalhista, que retirou muito direito do trabalhador, e agora querem retirar até o direito dele reclamar, isso aí a gente não vai permitir, a gente vai lutar contra.
O assunto foi cogitado por Jair Bolsonaro em uma entrevista para a televisão. Este representante da Associação dos Magistrados de Justiça disse que a fala do presidente preocupa os juízes que trabalham nessa esfera. Todas as vezes que o país passa por uma recessão, todas as vezes que se encontram dificuldades financeiras no país, parece que o trabalhador e a Justiça do Trabalho são os grandes responsáveis por isso. Então, este dia 21 de janeiro, em todo o Brasil, em todos os tribunais regionais, em todas as associações de magistrados por todo o Brasil estão reunidas para dizer ao presidente Jair Bolsonaro, ao Congresso Nacional e a toda a sociedade que nós não vamos aceitar a extinção da Justiça do Trabalho passivamente. Para a Associação dos Advogados Trabalhistas, juízes sem a especialização na área podem ter dificuldades em julgar os processos. O direito do trabalho, ele tem princípios próprios que se baseiam na desigualdade. É evidente que, em termos econômicos, o empregado não está no mesmo nível do patrão. Essa desigualdade leva a uma abordagem especial e aqui nós temos juízes especializados. Os juízes federais comuns, juízes do Estado, são excelentes juízes, mas não têm essa especialização, eles não têm a sensibilidade necessária para as causas trabalhistas. Outro ato está previsto para acontecer no mês que vem, no Congresso Nacional. No último fim de semana, um sargento da Polícia Militar foi assassinado aqui na cidade de Manaus. O corpo dele foi encontrado na Zona Norte, em Igarapé, com perfurações na região da cabeça. Por enquanto, ainda não se sabe quem cometeu o crime. De acordo com colegas de farda do sargento, o assassinato dele pode ter relação com as mortes de outros policiais militares que aconteceram no dia 5 desse mês. A PM lamentou o que aconteceu com o sargento e diz que está trabalhando em conjunto com a inteligência para desvendar o caso. De Manaus, Fred Rocha. Imagens fortes de câmera de circuito interno mostram o momento em que um casal é assassinado dentro de um carro na porta de casa. O crime aconteceu no município de Abaetetuba, a 120 quilômetros de Belém. 4 homens armados chegam e disparam contra as vítimas, identificadas como Francenildo Cardoso e Hélia Cavalheiro. Francenildo ficou conhecido na década de 90 por ser um dos executores de um ex-deputado, José Nessar. Ele chegou a cumprir pena, mas foi solto e teria voltado a cometer outros crimes. A esposa, a companheira de Francenildo, chegou a ser socorrida com vida, mas morreu a caminho do hospital. De Belém, Priscila Amaral. Um incêndio atingiu pelo menos 10 casas numa área de ponte no município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá. 4 residências ficaram totalmente destruídas. O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar o fogo quase 2 horas depois. Foram mobilizados para o local 102 profissionais de segurança pública e de assistência social. A Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Santana prestou apoio às famílias desabrigadas. Ainda não se sabe a causa do sinistro. De Macapá, Neily Flan. E em Roraima, a Polícia Civil vai devolver mais de 40 veículos alugados com o objetivo de reduzir gastos. Os carros eram utilizados nas unidades policiais. Com a medida, a corporação espera economizar por volta de R$3 milhões por ano. Segundo a Polícia Civil, a empresa contratada foi notificada no dia 11 de janeiro e não devolveu os veículos. Ela teria descumprido cláusulas do contrato. De Boa Vista, Edilon Albino. E uma pessoa morreu hoje em um grave acidente na Avenida das Flores. O fotógrafo do jornal A Crítica, Jander Robson, que se preparava para cobrir a ocorrência, chegou a ser agredido por pelo menos 5 pessoas no local. O acidente foi no fim da manhã. O que era para ser a cobertura de mais uma ocorrência virou agressão e caso de polícia quando a equipe do jornalismo chegou ao local e foi surpreendida por agressores. Nós estávamos atravessando, passando uns obstáculos que tem no meio-fio e quando o Jander pegou a máquina, já veio um rapaz e gritando, não filma minha mãe, não filma minha mãe, aí vieram outros. E esse rapaz que veio primeiro, ele deu um murro no olho do Jander. Nesse momento surgiram os outros que foram dando chute pelas costas, arrancaram a máquina do pescoço dele. Eles estavam bastante nervosos e agressivos. E logo em seguida o Jander atravessou a rua e já foi se arriando,
sem conseguir andar, reclamando de dores na costela. Segundo testemunhas, as agressões ao repórter Jander Robson só cessaram quando os policiais da 26ª SICOM chegaram e interviram. Quando eu olhei, o repórter já estava com o rosto ferido e estava praticamente desmaiado. Aí eu pulei o guarda-rei e fui para cima. Tomei o repórter lá do pessoal. Ainda levei uns murros aqui na costa, mas por causa dessa proteção aqui, e conseguimos tirar. E graças a Deus não aconteceu o pior. Bastante machucado, o profissional da imprensa foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Ainda no local do crime, 2 suspeitos foram detidos e encaminhados à central de flagrantes da zona norte da cidade, o 6º DIP. Em depoimento à polícia, alegaram descontrole emocional porque receberam a notícia de que uma das vítimas tinha ido a óbito e era um familiar. Ainda, segundo a equipe do jornal A Crítica, a família da vítima do acidente não chegou a pedir que os registros da ocorrência não fossem feitos. Porque geralmente quando uma família chega e pede para a gente, não fotografa ou não filma, a gente atende, porque a gente respeita o sentimento das pessoas. E a gente viu que naquele momento eles estão bastante nervosos, mas muito agressivos, não era só um. E as agressões aos demais colegas que chegaram depois, agressões verbais continuaram, até a gente sair do local. A Suzan informou que o quadro de Jander Robson é estável, mas ainda aguarda reavaliação do neurologista. Em nota, a Polícia Civil informou que os agressores foram identificados e liberados após prestarem depoimento. Pelo fato da vítima ainda não ter prestado queixa pessoalmente, o delegado que atendeu a ocorrência no 26º DIP solicitou que o profissional de imprensa agredido faça o exame de corpo de delito e compareça à delegacia para que seja marcada a audiência e assinatura de um termo circunstanciado, por se tratar de crime, segundo definiu a polícia, de menor potencial ofensivo. O Sindicato dos Jornalistas do Amazonas emitiu uma nota sobre o ato de violência sofrido pelo fotógrafo no exercício da profissão. A entidade repudia toda e qualquer postura que afronte o direito ao livre exercício do jornalismo. O grupo A Crítica também repudia de maneira veementemente a agressão praticada contra um de seus profissionais e assegura que vai tomar todas as medidas legais cabíveis para que a justiça seja feita. Depois do intervalo, a gente fala sobre a importância da prevenção ao câncer de colo do útero, que mais mata mulheres aqui no Amazonas. E ainda, o secretário de Saúde quer firmar parceria com a Universidade Federal do Amazonas para diminuir a fila de espera de cirurgia. Agora em Manaus, 7h27, o A Crítica na TV volta já.